Com Jesus, 365 dias. Meditação de hoje. Deus merece nosso respeito. A humildade e a soberba. Êxodo 3, versículo 5. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Lucas 18, 14. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Oração e meditação. Pai Santo que estás no céu, ajude-nos a adorá-lo aqui na terra, como és adorado no céu, pois nossa pouca comunhão contigo nos impede de honrá-lo e adorá-lo do modo semelhante ao que acontece no céu. Respeito. Na lição das crianças sobre Moisés tirar ou não as sandálias, pude aprender que, ao permanecer com sandálias, isso seria desobediência e desrespeito à ordem de Deus, que era: retire ela, Moisés, pois estás em terra santa. De modo semelhante, o uso de roupas pode ser inadequado a depender do local, pois em uma repartição pública não se pode adentrar o recinto sem uma roupa social adequada. Roupas de banho são proibidas naquele local. Nesse sentido, as sandálias representam respeito, porém nós, cristãos, às vezes desrespeitamos o nosso Deus durante o momento de adoração, ao conversar na hora da mensagem, usando o smartphone na hora do louvor para coisas diversas ao momento de adoração, entre outras ações que demonstram que Deus não é tão prioridade assim para nós. Vigiemos. Numa audiência com o juiz, não é apropriado ficar falando no WhatsApp enquanto o magistrado lhe dirige a palavra, nem tampouco ficar conversando alto a ponto de atrapalhar. A humildade e a soberba. Amados, precisamos vigiar, pois a atitude errada diante do nosso Deus pode fazer com que nossas orações não sejam atendidas e desprezadas. O fariseu religioso estava cumprindo a receita religiosa, porém seu coração estava longe de Deus, ao achar que, cumprindo o ritual religioso, seria suficiente para ser ouvido por Deus. Enganou-se tal fariseu. Lucas 18, 10 a 12. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Por outro lado, o publicano, o cobrador de impostos, que era considerado um traidor por seus compatriotas, por cobrar impostos, agiu de modo bem diferente, pois com humildade, respeito e reverência pedia a Deus perdão por seus pecados e ainda não tinha coragem de olhar para o céu como forma de respeito e total submissão a Deus. Lucas 18, 13 e 14. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de olhar para o alto, para o céu, enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos
e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Podemos tirar duas lições sobre o descrito nas partes anteriores. Um soldado, ao ver o capitão, tem o dever de prestar-lhe a devida continência. O juiz deve ser chamado de excelência, não de você ou pelo nome. Os nossos pais e mães devem ser tratados com carinho e respeito. Diante disso, não podemos achar que Deus irá aceitar-nos, ouvir-nos sem o mínimo de reverência e respeito, quando o buscamos em oração. Pois, além de Deus ser santo e poderoso, Ele é merecedor de maior honra que o capitão, o juiz e os nossos genitores. O publicano saiu justificado por se derramar diante de Deus, com o coração arrependido, porquanto dizia: tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Ressalta-se que o cobrador de impostos podia não saber a liturgia religiosa, não ter o respeito de seus compatriotas. Todavia, o mais importante fora obtido, o perdão divino. Do outro lado, o fariseu, o pseudo-santo, o falso santo, ficou sem perdão, pois jogou suas palavras ao vento, orou inutilmente. Pois Deus não recebe a oração do soberbo, ou ainda daquele que não tem o coração humilde, para perceber que somos miseráveis, caso Deus não nos perdoe. Perdoe-nos, Deus, por não lhe dar o devido respeito, por não nos arrependermos de nossos pecados e pensarmos que seremos ouvidos, mesmo sem lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. Gratos somos, Jesus, pois não desprezas um coração arrependido. Rogamos, amado Deus, ajude-nos a perceber que, às vezes, involuntariamente, agimos de forma desrespeitosa para contigo. E, infelizmente, queremos o melhor de Deus para nós. E, infelizmente, não damos o nosso melhor a Ele. Auxilia-nos, Espírito Santo, para que vejamos nossas falhas e busquemos em Ti mudança. Amém e amém.